Olá, meu nome é Augusto. Olá, meu nome é Lucas. Sejam muito bem-vindos ao projeto Cop Scratch, promovido pelo Instituto Federal de Goiás. Nesta oficina, vamos aprender um pouco sobre a criação de personagens nos nossos projetos do Scratch. Para a gente poder se orientar, a gente tem que entender que nessa oficina nós vamos aprender sobre a utilização de personagens disponíveis dentro do Scratch, A criação de personagens por imagens importadas e a criação de personagens por desenho. Além disso, a gente vai aprender sobre a diferença de personagens com base em mapa de bits ou em vetores. Bem, a primeira forma que a gente tem de adicionar personagens dentro do Scratch é fazendo o seguinte. A gente já tem aqui o gatinho, que ele é adicionado quando a gente abre um projeto no Scratch por padrão. E a gente pode vir aqui nessa ferramenta, escrito selecionar um ator e clicar nessa lupa. O que ele vai acontecer? Ele vai abrir pra gente a biblioteca interna do Scratch, que tem uma série de personagens pra gente utilizar de uma forma assim, já pronta. A gente só pode pegar esse personagem e importar. Então se eu clicar aqui em Bat, que seria o morcego, eu posso pegar o morcego aqui e utilizar ele já de uma maneira quase... Eu só pego ele e utilizo. Então vindo aqui nas fantasias no morcego, eu vou ver o seguinte, ele já tem uma série de fantasias que vão me permitir animar ele posteriormente. Então isso facilita muito o nosso processo de criação, porque às vezes eu quero usar um personagem que já tem dentro da biblioteca. Então, pessoal, antes de começar a parte de colocar o nosso personagem no Scratch, talvez alguém tenha algum problema de remover o fundo do seu personagem. E hoje agora eu vou estar explicando isso para vocês bem rapidinho. Para isso, a gente pode vir aqui nesse site. A primeira opção. Ele vai abrir esse site aqui agora pra gente, www.remove.bg. Agora a gente vai pegar o nosso personagem, arrastar ele e soltar ele. Agora vai dar uma processada, a gente vai clicar ele para baixar ele em download. E ele vai ser a última coisa na nossa pasta de downloads do nosso computador. E agora que a gente já está com o personagem sem fundo, a gente pode usar ele. Mas Augusto, como é que eu faço para adicionar o nosso personagem no programa? Isso é bem simples. A gente está aqui já no aplicativo do Scratch. Agora a gente vem no canto inferior direito, tem um símbolozinho de um gatinho. A gente vai subir nas opções e vai clicar na primeira opção, enviar ator. Agora a gente clica nela e vai abrir a pasta de arquivos do nosso computador. A gente pode pesquisar o nome no canto superior direito, mas no meu caso a gente não vai precisar porque ele está bem facinho, tá na segunda pastinha. Agora ele abriu aqui e agora o meu arquivo sumiu. O que eu faço agora, gente? Bem, é bem simplesinho, ó. Ele não estava num formato pré-programado. É só a gente mudar o formato do arquivo. Agora a gente muda aqui para todos os arquivos e ele apareceu. A gente clica nele, abre ele e pronto. Agora eu já tenho o personagem dos nossos gatinhos. Então, pessoal, agora eu vou ensinar vocês como a gente cria um personagem usando o próprio Scratch. A gente vem aqui no canto inferior direito, passa o mouse em cima do rostinho do gatinho e clica na segunda opção, pintar. E agora a gente tem uma ferramenta de edição muito parecida com o Paint. E ele vem com várias opções, personagem selecionar, opção de remodelar. A gente pode criar um objeto mais simples como um círculo, ou se não, um quadrado. A gente pode vir aqui na opção de remodelar e criar mais vértices nela para mudar o formato do nosso forma geométrica. Ele pode ficar com vários formatos. A gente também tem a ferramenta de apagar, que ela vai mudar o formato do nosso desenho. Tem a ferramenta de preencher. Tem a ferramenta de criar linhas e outros polígonos. A gente pode formar aqui, por exemplo, ligando as linhas um triângulo. E a gente pode preencher a cor desse triângulo usando a ferramenta de preencher.
tem uma ferramenta pra gente criar um texto. E fora essas ferramentas mais básicas, a gente tem essas outras ferramentas aqui também, ó. Umas ferramentas de avançar ou voltar no tempo. Caso a gente não goste de alguma coisa, a gente pode refazer. E depois a gente pode voltar também para ver como a gente fez alguma coisa e avançar de volta onde a gente estava. A gente também tem a opção de copiar e colar, né, que é uma opção para a gente clonar um dos objetos. A gente também pode inverter o formato do objeto, né, espelhando ele para um lado ou para o outro. E uma coisa muito interessante, tem como controlar a camada. A gente pode mandar o nosso objeto estar selecionado para frente dos outros, ou se não para trás. Que assim a gente vai trabalhar com várias camadas no nosso desenho. Agora a gente vai entender um pouco sobre a diferença entre um vetor e um mapa de bits. Bem, a gente vindo aqui nas fantasias de um personagem qualquer, o que a gente tem que entender? As fantasias de um personagem, elas são lidas pelo Scratch como arquivos de imagem. E a gente tem diversos tipos de arquivos de imagem. Arquivos .jpg, JPEG, SVG, enfim, essa variedade de arquivos que existem. Que vão ser lidos pelo nosso computador e interpretados para poder mostrar ali pra gente na tela. E o que acontece? O Scratch, por estar considerando essas imagens como arquivos, que são arquivos de imagem, ele vai ter diferentes formas de interpretá-las. E existem dois tipos principais de imagem que o Scratch vai considerar na hora de mostrar pra gente. Ele vai considerar imagens do tipo vetor ou imagens do tipo bitmap, ou mapa de bits. E para explicar essa diferença para vocês, eu vou trazer uma imagenzinha aqui, que ela vai basicamente explicar qual é a diferença. A primeira forma que a gente tem, que seria o bitmap, que seria essa aqui, vocês vão ver que ela é mais quadradinha, ela vai ter quadradinhos. Por quê? Ela é baseada em pixels, e pixels são os quadradinhos que formam a tela do nosso computador e que se acendem ou se apagam para formar as imagens que a gente vê. Então ela vai ser baseada nesses quadradinhos, então por isso ela vai ser mais pixelada, como se diria. E um vetor, ele vai ser baseado em cálculos que o nosso computador vai fazer, ele é um pouquinho mais complexo. Para a gente não ver esses pixels acontecendo, ela não vai ser baseada em pixels e ela vai ser o mais redonda possível. Voltando aqui para o Scratch, o que a gente tem que entender? As ferramentas de edição aqui, elas estão sendo utilizadas para um bitmap, porque eu importei essa imagem aqui e ela veio como essa batata do Minecraft, e ela veio como já um bitmap para mim utilizar. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu não consigo selecionar, se eu clicar aqui, a batata inteira de uma vez. Se eu quiser selecionar ela, eu tenho que selecionar todos os pixels que as compõem, para poder mover tudo. Ou eu posso selecionar apenas uma parte e mover alguns pixels que estão formando ela. Enfim, as ferramentas de edição vão ser um pouco diferentes. O que mais que a gente tem que entender sobre um bitmap? Que ele não trabalha com camadas. Eu não consigo colocar um bit na frente do outro. Se eu colocar um na frente do outro, o que está atrás vai desaparecer. Então, por exemplo, se eu vier aqui e dividir essa batata e colocar uma parte na frente da outra, se eu soltar, quando eu vier aqui e mover essa parte de novo, o que estava atrás desapareceu. Então ele não trabalha com o que a gente chama de sobreposição. Não existem camadas ali dentro. E aí, se a gente quiser entender agora um pouco melhor isso, eu vou vir aqui e importar dentro da biblioteca do Scratch uma banana, para a gente poder entender melhor. E vamos aqui nas fantasias dela. Se a gente perceber, a banana ela já vai ser baseada em vetores. Ou seja, os personagens que estão dentro do Scratch, eles já vão vir baseados em vetores e a gente vai poder manipular eles. Primeira coisa que a gente tem que perceber, eu consigo selecionar mais de um vetor ao mesmo tempo. Por exemplo, nessa banana aqui, essa linha preta de fora a gente pode dizer que é um vetor, essa linha preta de dentro é um vetor, e essa parte amarela a gente pode dizer que é um vetor, e eles estão agrupados. Então por isso que eu consigo clicar numa banana e selecionar ela como um todo. O que eu não conseguia fazer com o bitmap. E vocês podem perceber outra coisa, eu consigo trabalhar com camadas dentro de vetores, porque eu posso pegar essa banana e colocar em cima dessa. E aqui nas ferramentas de edição, vocês vão ver que eu consigo mandar uma banana para uma camada de baixo, fazer com que uma fique sobre a outra. Além disso, eu tenho ferramentas de agrupar vetores, e é assim que inclusive essas imagens são feitas. Então se eu vier aqui, clicar nessa imagem, segurar o Shift
e clicar nessa outra imagem, eu posso vir aqui na ferramenta agrupar. Quando eu fizer isso, eu vou clicar em uma dessas bananas que eu agrupei de novo. Ele selecionou as duas bananas e eu posso movê-las como se elas fossem um único vetor. Inclusive, desagrupá-las caso eu não queira mais que elas se comportem como um único vetor. E aí, a gente tem uma coisa muito interessante, uma ferramenta que a gente pode utilizar aqui dentro do Scratch, mas que a gente tem que tomar muito cuidado. Que é essa ferramenta aqui, converter para um bitmap. O que essa ferramenta faz? Ela faz a conversão de imagens para bitmap, ou seja, uma imagem baseada em pixels, ou para uma imagem baseada em vetores. Ela faz a conversão entre essas duas. Só que, por que a gente tem que tomar cuidado aqui dentro? Quando eu faço a conversão de um vetor para um bitmap, ou seja, para uma imagem baseada em pixels, essa imagem não vai voltar a ser a mesma coisa que ela era antes, mesmo que eu reconverta ela. Então eu vou fazer isso aqui para a gente ver o que acontece. Vou converter para um bitmap. Vocês viram que as ferramentas de edição mudaram. Eu vou ter as ferramentas que eu tenho para uma máscara de bits e tal. E que essa banana agora, essas bananas, elas já estão baseadas em pixels, ou seja, em quadradinhos que estão compondo a imagem. Só que, percebam uma coisa, eu já não consigo selecionar mais uma banana de uma vez. A sobreposição deixou de existir, então se eu vier aqui e tentar puxar essa parte aqui, vocês vão ver que desaparece tudo, porque eu não tenho sobreposição de imagem, então o que estava atrás desapareceu. E aí, por que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa ferramenta? Porque se eu vier aqui e converter de novo para um vetor, ela virou um vetor, eu consigo selecionar ela toda ao mesmo tempo, só que ele tirou completamente as questões de sobreposição, ele tirou algumas características que a imagem tinha e eu não consigo mais dividir as bananas. É como se ele tivesse unido ela num único vetor e eu não consigo mais separá-las. E ela continuou, mesmo que ela esteja agora baseada em um vetor, são vetores quadrados, entre aspas, né? Eles ficaram quadradinhos aqui e isso não pode ser reconvertido. Se eu quiser a banana da forma como eu tinha, eu vou ter que provavelmente importar outra banana. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza essa ferramenta dentro do Scratch. Inclusive na batata aqui eu também posso fazer a mesma coisa, converter ela para um vetor, vocês vão ver como eu consigo selecionar ela toda. Ou eu posso voltar ela para um bitmap. Basicamente é isso que a gente tinha para ver sobre a diferença entre um vetor e um bitmap dentro do Scratch. Agora que seu personagem está pronto, você pode aprender a animá-lo nos próximos tutoriais. Só que isso vai ficar a cargo dos nossos colegas, que vocês vão encontrar nas próximas oficinas. Até mais!